E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, só que hoje num novo formato. Nós vamos exibir para vocês a primeira aula que foi conduzida por mim e por José Cláudio Securato no Be The Future, uma jornada criada pelo Desobediência Produtiva em parceria com a Escola de Negócios São Paulo. Você vai conferir a sequência, mas antes tem esse QR Code na sua tela que diz respeito ao Happy Hour Digital. Um bate-papo que nós vamos compartilhar os nossos bastidores. Começa na semana que vem e você é nosso convidado. Acesse o QR Code e veja o conteúdo na sequência. Uma ótima noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a um dia especial. Um dia de muito conteúdo, porque hoje nós abrimos a jornada Be The Future. De hoje até quarta-feira, você vai receber os melhores conteúdos. Se você eventualmente está se sentindo inseguro, um pouco perdido nesse mundo em transformação, eu, Ivan Moré, vou conduzir ao lado da Escola São Paulo. Nós falamos ao vivo, inclusive aqui, dos estúdios da Escola São Paulo, situado nos Jardins da capital paulista, para conduzir esse conteúdo incrível para você. Ao lado de José Cláudio Securato, o CEO da Escola São Paulo. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Olha, nós vamos conduzir um conteúdo para provocar você que eventualmente está um pouco meio sem referência de como se transformar, inclusive do ponto de vista pessoal e profissional, principalmente nesse mundo de transformação, né, Securato? Acho que o nosso grande objetivo, Ivan, é que cada um de vocês que está nos acompanhando agora consiga encontrar o seu caminho de desenvolvimento para ser relevante no mercado de trabalho. Esse é o mais importante. E olha, essa jornada que está começando agora, eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui o nosso estúdio. Nós estamos situados, como eu já disse, na capital paulista e você pode fazer a sua interação. Eu estou sentado aqui nessa cadeira, nós temos o Matheus que vai se movimentar o tempo inteiro com a gente e eu tenho também essa outra câmera aqui para te passar um recado. Se você ainda acredita que alguém do seu círculo de convívio pode e precisa conferir esse conteúdo, nós temos aqui no nosso chat a descrição do link. Você pode mandar esse link para que as pessoas ainda se inscrevam. Dá tempo. A jornada está só começando, hoje é segunda-feira, às 7 da noite nós começamos, amanhã, terça-feira, às 7 e também na quarta-feira. Nesses 3 dias, nós vamos trabalhar temas super interessantes para você se transformar no mercado de trabalho. Depois que vocês começarem a ver a aula do Securato, vocês vão entender o que eu estou falando, gente. É uma aula, é uma jornada incrível. Nós temos essa câmera geral aqui, que vai situar, colocamos uma luzinha aqui. O que era uma sala de aula se transformou num estúdio improvisado e bem sofisticado, né, Securato? Porque o mais importante aqui é que o conteúdo chegue até a galera em casa, né? É isso mesmo. Estamos prontos para começar. Queremos transformar as pessoas. Legal. Bom, o Securato, durante a apresentação, durante as minhas perguntas, nós vamos apresentar aqui, nessa tela, parte do raciocínio que vai ser exposto. E para começar, de cara, eu já gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Hoje, muita gente tem dificuldade para entender novas tecnologias, como se situar nas profissões que podem ser relevantes no futuro. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dor no mercado de trabalho e como você vai direcionar esse conteúdo para deixar o pessoal mais em casa mais tranquilo. Né? Excelente. Eu acho que, primeiro, essa é uma dor de 10 em 10 pessoas que a gente conversa, os alunos que a gente conversa, as empresas que a gente atende em processos de educação, digital, online, híbrido, independente do formato. A grande questão é como é que eu me torno relevante num mercado de trabalho tão dinâmico, que muda constantemente e que foge das formas que nós nos preparamos no passado. A gente estudou de uma forma, a gente se preparou para o mundo e o mundo não para de mudar. A vantagem é que existem competências, existem formações mapeadas que a gente pode investir na nossa carreira para ser relevante. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. E ele não é tão complexo quanto as pessoas imaginam, Securato, em relação a conteúdos muito extensos, né? É só você dar o primeiro passo. Exatamente. O mais importante é o aprendizado aconteça de forma fluida e o aprendizado aconteça de forma constante. A gente fala de aprendizado ao longo da vida. A gente não vai fazer cursos gigantescos e parar. A gente vai aprender constantemente. A gente precisa aprender a aprender, que é uma das principais competências, um dos principais talentos hoje que qualquer profissional precisa ter. Agora, a gente precisa ir para o rumo certo. E eu acho que aqui, hoje, o que a gente vai fazer é te ajudar a encontrar qual é o rumo do aprendizado efetivo para a relevância profissional. Bora começar então? Você me explicou no começo da sua apresentação que nós temos 2 tipos de mundo hoje, né? Mundo VUCA e o mundo BUNNY. É verdade. Do que se trata isso aí? Vamos entender melhor os detalhes disso aí. É verdade. Eu acho que o primeiro grande pilar que eu queria que todo mundo pensasse, todo mundo que está aqui já, papel e caneta na mão, se preparando para aprender o que a gente vai falar, é que
o mundo mudou. Eu acho que várias palestras, vários influenciadores, rede social, toda hora a gente fala isso, os encontros mais sofisticados falam dessa mudança de mundo, mas o que é esse novo mundo? Acho que algumas palavras ajudam a gente a entender esse novo mundo, né? O BUNI e o VUCA, que são 2 acrônimos, eles são importantes porque eles ajudam a tangibilizar aquilo que a gente tem como características desse novo mundo. Legal. Eu acho legal essas palavras, né? Porque o VUCA vem desse acrônimo dessas palavras em inglês, né? Eu traduzi aqui para a gente para ficar mais fácil. Uhum. Mas a gente fala, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Por que ele é volátil? O volátil ele tem a ver justamente com essa oscilação. Volátil é o contrário de uma coisa linear, de uma coisa previsível. A volatilidade, ela exatamente dá para a característica do incerto. Ou seja, é um mundo incerto. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo. É diferente de um mundo que eu consigo projetar. O mundo de hoje é um mundo que eu não consigo entender ele tão bem, então eu não consigo dizer como vai ser amanhã e depois de amanhã e quais serão as mudanças de comportamento. E se eu não entendo essas mudanças, é muito difícil a gente conseguir trabalhar, porque que produto que eu vou vender para as pessoas? Como é que eu vou trabalhar numa empresa? Como que eu vou mapear minha audiência? Como é que eu vou mapear meu público? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Por isso que a gente fala que ele é um mundo complexo. Ele é um mundo muito difícil de entender. A complexidade, ela está sempre ligada a um conjunto grande de variáveis. Uma coisa que tem poucas variáveis é uma coisa simples. Um problema tem poucas variáveis, ele é simples. Um problema que tem muitas variáveis, eu tenho dificuldade de entender as variáveis e as relações entre essas variáveis, ele é um mundo complexo. Então, a escala seria simples, complicado, complexo e caótico. Então, vai sofisticando. O que muda? Quanto mais variáveis, quanto mais difícil entender as variáveis e como essas variáveis se relacionam, a gente vai caminhando para a complexidade, para o caos. Então, essa é uma palavra muito importante, a gente vai falar bastante hoje à noite. Complexo. Ele é um mundo ambíguo. O mundo ambíguo, ambiguidade é uma coisa que tem mais de uma solução, que tem mais de uma interpretação. Isso é extremamente difícil para a gente. A gente cresceu, não sei quantos anos você tem, você que está assistindo a gente, mas a maior parte das pessoas hoje vivas no planeta Terra cresceram com uma lógica de definições. Então, esta coisa é esta coisa, aquela coisa é aquela coisa. Quando a gente fala, não, mas pode ser isto, pode ser aquilo, depende de quem está vendo, depende de quem está interagindo. As pessoas têm visões diferentes. Essa ambiguidade, ela ajuda a gente a tornar o mundo mais complexo. Então, isso faz sentido, inclusive, Securato, com o comportamento geracional dessa geração que chega, a geração Z, que tem muito mais liberdade para falar sobre diversidade, sobre as próprias vontades, sem medo de rótulos. Isso envolve também esse mundo? Totalmente. A gente vai começar a confrontar os dois mundos, né? E as gerações mais novas, elas já nascem compreendendo e vivendo isso. Ou seja, para as pessoas mais novas, é mais fácil lidar com ambiguidade, porque eles já cresceram sabendo que as coisas podem ser várias coisas. Diferente de gerações que são mais maduras, que são acostumadas a ter definições. Legal. Quando a gente fala do BUNI, que é uma outra leitura, mas ela se complementa bastante, a gente fala de um mundo frágil. A fragilidade, ela vem exatamente por essa possibilidade de quebra. O que é uma coisa frágil, né? Pega um vidrinho bem fininho, né? E quando você mexe ele, você tem medo de quebrar de tão fino que é esse vidro. Claro. Isso é uma coisa frágil. Então, o frágil é o medo da ruptura. Esse medo de ruptura, a gente fala, né, em inovação disruptiva. A gente quer fazer a disrupção. A gente quer fazer a mudança. Mas essa fragilidade das coisas poderem mudar, ela gera muita ansiedade. Por isso que ele é um mundo ansioso. E esse mundo, que é um mundo de imensas possibilidades, ele dá muita ansiedade, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente só tem certeza que a gente está deixando várias outras para trás. Nossa. E aí tomar essa decisão de escolha este caminho. Escolha você um caminho agora profissional. Talvez você esteja diante de um dilema profissional, seja como empreendedor, seja como colaborador dentro de uma empresa, e nesse momento você está passando por um processo que você fala assim, será que eu vou para este outro caminho? Esse conjunto de possibilidades deixa a gente extremamente ansioso. A gente pode muito mais coisas do que a gente podia no passado. Ele é um mundo que não é mais linear, eu vou falar bastante desse mundo. A linearidade é aquele mundo que parece um trem, é um caminho pré-definido, constante, progressivo. Esse mundo de hoje, não, esse é um mundo que a gente tem várias possibilidades, a gente pode muita coisa. E é por isso, finalizando, que ele é um mundo incompreensível. Então, quando a gente pensa
na jornada Be The Future, eu queria que todo mundo entendesse o primeiro conceito, que é, existe uma mudança de mundo. E aqui tem um negócio super legal, que é o seguinte, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vocês que estão assistindo a gente, você não precisa concordar, você não precisa gostar, mas o que eu acho interessante é que a gente precisa entender que ele existe para saber como se movimentar. Eu acho que esse é o principal ponto. Isso é fundamental, né? Deixa eu convidar todo mundo para fazer um passeio na história. Vamos voltar para a Idade Média. Vamos. A gente está na Idade Média, né? Todo mundo estudou isso lá na 7ª série, na Idade Média. Aí tem o... Faz tempo, né? Aí tem o feudalismo, aí tem um rei, aí tem a igreja. Legal. E aí, de repente, vem o Renascimento e vem o Iluminismo, onde começa a mudar um eixo de poder, mudar um eixo de reflexão da sociedade e começa a falar assim, olha, agora não é mais o rei, não é mais a igreja que está no centro da sociedade, que organiza a sociedade. Agora é a razão, é o ser humano. O ser humano passa a ser a coisa mais importante. Imagina que complicado explicar para alguém na Idade Média falando assim, olha, agora não é mais Idade Média, tá? Isso aqui está acontecendo, é iluminismo, a razão, o ser humano consegue fazer, o ser humano consegue explicar. Foi muito difícil. Não é à toa que muita gente foi para a fogueira naquela época. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, por sorte ou por azar, nós estamos vivendo uma transformação social brutal que é entrar nesse novo mundo. Então, quando você pensa em futuro, como fazer parte do futuro, o primeiro passo é compreender esse mundo. Eu coloquei aqui um resumo para a gente de como é que eu gostaria que vocês passassem a olhar esse mundo, né? Esse quadro foi preparado pelo professor George Forbes, que é um dos maiores pensadores hoje do Brasil. Eu acho que ele resume características legais. O que era o velho mundo? O velho mundo é aquela lógica do trem. Então, ele é um mundo vertical, né? Ele é um mundo que tem uma hierarquia forte. Tem alguém aqui em cima dizendo para a gente como a gente tem que viver. Então, ele vai gerar padrões para a gente. Então, a religião, o Estado, os países. É uma sociedade paternalista. Então, é o pai, é a pátria, é o poder. Muito pouco questionadora, né? Pouco questionadora. Se você questionar, você terá consequências. Né? Porque a ideia não é ter o debate, ao contrário. Esse é o mundo do padrão. Esse é o mundo do trem que eu gosto de falar. Esse mundo do trem, ele é muito interessante porque o mundo do trem, ele é focado, né? O trem ele caminha por um único sentido, ele é linear, o trem é rígido, você não pode escapar do trilho. Claro. Ele é progressivo, né? Você está vendo aonde o trilho vai te levar. Ele é esperado, esse caminho. Esse é um caminho que eu estou vendo onde o trem está me levando. Né? Ele é garantido, basta não pular do trem. Né? Se eu tiver disciplina, eu consigo seguir esse caminho. Então, a disciplina... Lógico que a disciplina é uma boa característica, né? Para você fazer uma dieta, para você ter uma disciplina, inclusive, de estudo, mas aqui é uma disciplina cega, é uma disciplina não questionadora, é uma disciplina, siga este trem, siga este trilho. Esse é o mundo. Agora, existe um prazo que, de fato, um prazo de validade de tempo, que esse mundo ainda funcionou, ou esse mundo ainda funciona em alguns ecossistemas específicos, Secorato? Essa pergunta é excelente, porque quando a gente começa a comparar os dois mundos, começa a dar uma impressão que a gente tem que escolher entre um mundo e outro. Claro. E a gente não precisa. Não é ou. É e. São os dois mundos se entrelaçando. Perfeito. Ainda existem formatos e ambientes que funcionam no velho mundo, extremamente rígidos, e existe um novo mundo que está tomando o espaço e mostrando que existem possibilidades com os recursos de hoje para que novas formas de aprender, de fazer, de absorver conteúdo, de transformar a sociedade possam ser feitos, né? Exatamente. E o mais legal é que cada um pode escolher. Nesse mundo aqui, eu te dava um formato e te obrigava a seguir esse formato. No novo mundo, existem vários formatos. Inclusive, se você quiser seguir o formato do velho mundo, não tem nenhum problema. Perfeito. Então, é uma escolha. Isso vale para a vida. Né? Eu vou explicar o novo mundo e vou dar alguns exemplos de como é que a sociedade passa por isso. Esse novo mundo, ele é horizontal, ao contrário do vertical. Então, esse mundo ele é horizontal. Ele significa que não tem alguém acima da gente dizendo como a gente tem que viver. Isso não tem nada a ver com religião, não estou falando que Deus não está acima, não confundam as coisas. Eu estou falando que não existem padrões pré-determinados pela sociedade que eu me sinto obrigado a seguir. Por isso que existe multiplicidade, ele é um mundo múltiplo, você pode ser o que você quiser. Ele é colaborativo, porque a gente vai construir em conjunto. Ele é diverso, ele é variável, ele é flexível, ele é criativo, eu posso criar coisas novas. Porque o mundo do padrão, eu preciso escolher entre alternativas. Esse mundo, eu posso criar coisas novas que atendam às minhas necessidades. Claro que ele é surpreendente, porque se ele não existe, eu posso me surpreender. Claro que ele é muito arriscado,
É porque existe necessidade de tomada de risco aqui, né? Para você descobrir o novo. Exatamente. Tentativa e erro. Exatamente. E aqui você vai se arriscar, pode dar errado, mas você tem que ser responsável pela decisão que você tomou. Claro. Então, mostrando dois mundos, eu queria dar alguns exemplos. Né? Como é que é o mundo do trabalho no velho mundo? É estudar, trabalhar, aposentar. Acho que nossos avós foram assim. Como é que é uma família? Pai, mãe, 2 filhos. De preferência um casal, né? De preferência, se deu tudo certo, um casal. Sim. Né? Como é que é a escola? 1ª série, 2ª série, 3ª série, adivinha o que vem agora? A 4ª série. Porque ele é seriado, ele é progressivo. Sim. Né? É locomotiva, né? É locomotivo, certo? Ele é rígido. Ah, mas eu queria pular de série. Nossa, o menino é tão inteligente, ele não pode pular de série? Não pode não. Tem que seguir aquela série. Protocolo. Né? Eu quero disciplina. Faça lá uma prova por bimestre, fez a prova por bimestre, está garantido que você vai encontrar o próximo ano de escolaridade. Como é que é o novo mundo? Novo mundo, primeiro que não existe mais essa lógica de estudar, trabalhar, aposentar. Aposentar é para quem quiser aposentar. As pessoas podem estudar e trabalhar, trabalhar e estudar, e essas coisas se confundem. Por isso que a gente vai falar de aprendizado ao longo da vida. O aprendizado não é mais em períodos da vida. Essa é a diferença. Legal. A família não precisa mais ser pré-definida. Quem disse que eu quero ter uma família? Quem disse qual é o formato da minha família? A gente não tem pessoas que usam já pai e mãe de pet? O pet compõe a família de vários de nós brasileiros. E quem disse que não pode? Sim. Nesse formato não podia. E aqui? Aqui pode. Não, mas e se eu decidir não casar? Tudo bem. E se eu decidir casar 10 vezes? Tudo bem também. Sim. E quem diz que pessoas do mesmo gênero não podem ter um filho? Exatamente. Né? Então, ou seja, as pessoas do mesmo gênero podem casar, elas podem ter filhos, você pode ter um trisal, você pode ter diferentes componentes da sociedade. Você fala assim, mas eu não gosto disso. Não tem problema. Porque não é uma escolha entre um mundo e outro, é as possibilidades que existem. Então é lógico que quem é mais conservador olha desse lado para aquele mundo falando, não gosto tanto. Claro que quem é mais contemporâneo está olhando, fala, eu entendo as pessoas tomarem decisões diferentes. Mas isso é um movimento, uma pergunta que eu te faço para quem está em casa, ainda faz parte desse velho mundo, nós podemos dizer hoje que esse é um movimento sem volta desse mundo para esse mundo e cada vez mais as pessoas que ainda insistem em viver e se encontram muito nos padrões do velho mundo vão necessariamente com o tempo deixar de existir, porque todos nós vamos morrer e essa nova geração que chega e outra vão ser cada vez mais compostas com esses requisitos do novo mundo? Com certeza. É um caminho sem volta, mas eu acho que o mais importante, a gente vai fazer um debate sobre isso, o impacto disso na sociedade, né? Mas o mais importante para a gente é entender que, em termos profissionais, o que se valoriza hoje para você ser relevante no mercado de trabalho é pensar nessas características. Legal. As pessoas estão sendo demitidas hoje porque elas não têm estas características aqui. Eu acho que é isso que a gente vai ajudar as pessoas a encontrarem um caminho nessa relevância profissional. Ô, seu Corato, você tem agora uma explicação que me fez muito sentido, pessoal, que é uma explicação sobre o velho mundo e o novo mundo também, nos termos complicado e simples, e complexo e caótico. Eu acho que faz sentido para que as pessoas entendam como migrar de um mundo para outro e como entender problemas que antes eram uns na sociedade e passaram a ser outros. Né? Vamos falar um pouco disso, então? Claro. Eu acho que o que eu primeiro gostaria de... Essa sequência que eu mostrei, o simples, o complicado, o complexo e o caótico, eu queria dar um exemplo antes de explicar para vocês poderem, todo mundo poder entender. Quando a gente pega, por exemplo, a chave de um automóvel, pega a chave lá do carro. Você pegou a chave do carro, ela é um problema simples de se resolver. O que eu quero dizer com isso? Lembra, um problema é sempre um conjunto de variáveis. E quando eu falo que é um problema simples, é porque se a gente abre aquela chave, né, tira daquela caixinha, você vai ter ali alguns componentes eletrônicos que, no fundo, eu vou apertar um botãozinho e vai abrir a porta do carro. Pronto. Esse é um problema simples. Hoje, atualmente, esse é um problema simples de resolver. Eu domino aquelas variáveis. Se eu pegasse o motor do carro, aí é um problema complicado. Claro que eu não sou engenheiro, não vou achar a coisa mais fácil do mundo ler um manual de como fazer aquele motor. Mas o engenheiro, ele lendo com paciência, com tempo, lendo página a página, ele vai compreender o que é o motor do carro. Então ele passa a ser um problema complicado, apenas complicado. Apenas complicado. Quando a gente pega o trânsito, por exemplo, de São Paulo, onde a gente está agora, isso já é algo complexo. Lembra que eu comentei que um problema é um conjunto de variáveis? Claro. Então vamos sair de casa, né? Cada um pensa onde está na sua casa, mesmo se você não esteja em São Paulo, pensa você passeando aqui em São Paulo. O que acontece quando você sai de casa em São Paulo? São muitas variáveis. Primeiro porque tem muita gente, segundo porque tem muito carro,
muita bicicleta, tem patinete, tem muita gente atravessando as ruas, andando nas calçadas, e você tem muitos buracos, você tem chuva, você tem uma série de componentes que mudam e mudam o tempo inteiro, né? E aí você tem algum carro quebrado, um ônibus quebrado, uma linha de metrô que parou de funcionar, né? E você tem, ou seja, essas variáveis, elas ligam e desligam. Tem o próprio rodízio de O rodízio de carro, é tanta informação, o que acontece? No final das contas, você sair de casa de carro, é muito difícil você conseguir prever o que vai acontecer. Por isso que isso é um problema que a gente fala complexo. O exemplo de caos seria, por exemplo, o trânsito numa cidade da Nigéria. Porque o trânsito da cidade da Nigéria ele é caótico, né, no sentido literal, porque ele envolve acidentes, ele envolve roubos, furtos, ele é um trânsito muito violento em termos de acidente. Então, as variáveis lá são ainda mais caóticas. Então, esse é um pouco da complexidade, da régua que a gente está usando para medir. Uhum. O que é importante, né, vocês que estão assistindo a gente agora, conseguirem entender o que eu estou falando? O grande desafio é que a gente consiga endereçar a complexidade. Existem muitos problemas simples para serem resolvidos? Existem. Mas o problema simples, ele foi tão... A gente aprendeu a lidar, a gente ao longo do tempo foi simplificando os problemas de tal forma que muitos desses problemas simples se tornam equações. Eles se tornam coisas muito fáceis, que eu consigo inclusive programar numa máquina. Legal. Então, o que a gente vai começar a perceber é que problemas simples podem ser feitos por máquinas. Se a gente se preparar para trabalhar resolvendo problemas simples, a gente vai competir de forma desigual com a máquina. Então, a gente vai ter que ter outras competências para endereçar problemas complicados e, se a gente conseguir sofisticar um pouco mais a nossa formação, também problemas complexos e caóticos. Poxa, esse raciocínio é muito interessante para quem está em casa, porque hoje, quando surge aquela pergunta, poxa, será que hoje o meu emprego, em um curto prazo de tempo, ou minha ocupação, minha função, ela vai ser substituída por uma máquina? Provavelmente, se você soluciona um problema simples, sim, você vai ser substituído por uma máquina. E por isso a necessidade de você, o tempo inteiro, aprender novas habilidades para você ter um salto no que diz respeito à sua formação. Né, eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente vai tirar ao longo da noite, que é aprender a aprender. Né? Se a gente não consegue entender esse mundo, se o mundo é um pouco difícil de ser explicado, eu vou ter que aprender aquilo que eu precisar aprender. Eu acho que é isso que eu queria que vocês também começassem a ficar na cabeça. Avançando um pouco mais, vamos ver como é que esse novo mundo ele se expressa. Né? Às vezes tem coisas aqui que eu vou mostrar que todo mundo já ouviu falar. Né? Por exemplo, fake news todo mundo já ouviu falar. Né? Pós-verdade, acho que muita gente ouviu falar. Makers, né? É uma coisa que as pessoas ouviram falar. Então, como é que essas mudanças de novo mundo elas acabam se expressando, elas aparecem para a gente? Eu vou pedir uma gentileza para você, para quem eventualmente, por exemplo, a minha mãe eu sei que está assistindo. Legal. E pode ser que gere alguma dúvida sobre fake news talvez não, mas, poxa, pós-verdade, revolução... Pós-verdade, você conta rapidamente, resumidamente, para o pessoal que está em casa. Pós-verdade e revolução dos makers. Vamos lá. A pós-verdade ela é um conceito que surgiu em 2016, que foi introduzido nos vocabulários. O dicionário de Oxford foi o primeiro vocabulário a introduzir como palavra, né, oficial, como uma expressão, em que ela remonta à minha verdade individual. Então, existe a verdade, né, dos especialistas, dos cientistas, daqueles que realmente dominam o assunto, onde eles expressam a opinião deles. Mas a gente chega e fala assim, legal, entendi tudo que vocês falaram, mas a minha verdade é essa aqui. Eu vou lá, pego meu celular e posto a minha opinião. Acabou. O que é a minha opinião? A minha opinião é a pós-verdade. Ela está certa? Ela está errada? Não importa. É porque ela é a minha opinião. Lembra que o mundo ele é horizontal? No mundo horizontal, cada um de nós é muito importante. Não existe ninguém melhor que ninguém. Se cada um é igual, se cada um tem o poder de falar, olha o poder das vozes. Olha o autocentrismo. O autocentrismo volta em mim. Né? Ou seja, a ideia da selfie é uma ideia de autocentrismo no mundo. Né? E aí por isso que a gente fala pós-verdade. Pós-verdade é a minha opinião. Mas você não concorda. Tudo bem, você pode não concordar. Afinal de contas, o mundo é ambíguo, não existe um padrão, existem várias respostas e não tem problema. Né? Claro, se você usar mal a pós-verdade, que é a sua opinião, influenciando as pessoas, vira fake news. Perfeito. A fake news é você pegar uma opinião, viesá-la para tirar proveito próprio. Claro. Né?
A revolução dos makers é uma ideia da gente ser o fazedor das coisas. Fazedor não é uma palavra que existe, eu estou entre aspas, mas a ideia de maker, cultura maker, é uma cultura que vai lá e faz. É uma cultura que tem autoridade, que tem autonomia e que pode sim ir lá e fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Quem diz que eu não posso fazer minha própria camiseta? Quem diz que eu não posso fazer minha própria joia? Construir minha Quem casa. diz construir minha própria casa? Quem diz que eu não posso... Ou seja, a gente descaracteriza aquela ideia dos especialistas. Eu vou cortar cabelo aqui, eu vou comprar camiseta aqui, eu vou fazer... A sociedade encaixotada, que é a sociedade industrial, né? Ela, ok, legal, mas eu também quero fazer. Então agora eu me equipo do jeito que eu quiser e do jeito que eu quiser eu vou fazer as coisas. Com a minha verdade. Essas são características desse mundo novo. A gente vive isso, né, o tempo inteiro. Como é que isso chega em educação? Em 3 palavras super importantes. Primeiro, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Mudou. A gente vai falar daqui a pouco. Mudou. Mudou. Esse sino precisa tocar para cada um de vocês. Mudou. A gente precisa aprender aonde estão as grandes oportunidades. Eu vou mostrar. As empresas não têm quem contratar. As empresas, elas sofrem para conseguir contratar pessoas preparadas para esse novo mundo. E tem um monte de gente que quer ir trabalhar nessas empresas para aproveitar essas oportunidades. E não encontra o caminho. Exatamente. Quem vai encontrar o caminho? Quem tiver talento. O talentismo, tudo que termina com ismo, significa um movimento de pensamento. Legal. O talentismo significa o pensamento das pessoas em que o talento se sobrepõe às outras coisas. Antes, o capital era o item mais importante. Agora sobra dinheiro em um monte de empresa e faltam pessoas com talento. Mas o que é o talento? O talento não é para todo mundo. O talento é para quem fizer lifelong learning e reskilling. Desculpa os termos em inglês, mas isso é aprendizado ao longo da vida e recapacitação. Ou seja, quem se recapacitar e quem tiver aprendizado ao longo da vida vai ter talento e vai estar aderente ao futuro do trabalho. Isso é incrível, porque uma coisa conecta a outra. E não adianta você necessariamente estar em casa e hoje dominar uma habilidade específica e achar que ela vai ser perpetuada. Talvez a gente possa usar aqui... eu venho de uma indústria que foi completamente descentralizada, que é a indústria da comunicação, né? A comunicação de massa. A comunicação de massa antigamente era dominada pelos meios de comunicação tradicionais. Hoje, todo mundo tem um smartphone na palma da mão, ele é responsável por produzir o seu próprio conteúdo. Sendo assim, a informação passou a ser descentralizada, né? Ela virou uma commodity, você encontra informação em todos os lugares. E existe uma necessidade muito grande hoje do jornalista, como no meu caso, entender onde ele vai se colocar nesse mundo em transformação. Porque antes a minha função, e eu sempre me vi como tal, era servir e usar todo o meu talento, o meu domínio da oratória, da comunicação, para comunicar de uma maneira que siga uma cartilha as premissas e as informações pré-determinadas por uma empresa. E hoje eu posso comunicar o que eu quero dentro da minha linha editorial, nos meus canais, com o meu próprio veículo. Só que para isso eu preciso entender como eu vou me colocar nesse mundo de hoje para eu ser relevante, que é o que muita gente não consegue entender, né? Então, se acomodar onde você está, esperando pura e simplesmente que o mundo se transforme de acordo com as suas necessidades, isso definitivamente não vai acontecer, né, Securado? Nossa, ótimo ponto, ótimo ponto. Está muito na nossa mão, né? Foi o que eu falei um pouco no começo. A gente não precisa gostar do novo mundo. A gente não precisa querer fazer parte dele totalmente. Mas a gente precisa entender porque lá tem muitas oportunidades. Não quer dizer que você, como família, como pessoa, tenha que mudar a sua essência. A sua essência você mesmo constrói. Mas profissionalmente, onde estão as grandes oportunidades nesse mundo de desenvolvimento? Eu acho que esse é o grande ponto para a gente. E foi o que você falou, depende de você. Você é um excelente exemplo de protagonismo em pegar o volante e seguir os caminhos que você quis seguir. Claro. E eu acho que esse é o mundo de muitos caminhos. É o mundo de cada um pode escolher o seu caminho. Claro, legal. Vamos dar sequência na sua apresentação, porque eu acho que agora tem uma fala muito legal do Dr. George Forbes, né? Ele fala sobre transformação, né? Eu acho que... Eu gosto dessa frase, vamos dar um zoom nela. Estamos vivendo a maior transformação nos laços sociais dos últimos 2.800 anos. Não é pouca coisa, né? Nós estamos falando de 3.000 anos. A forma pela qual nós, seres humanos, nos organizamos está passando pela maior transformação de todas. Não é à toa que a gente não entende. Não é à toa que a gente fica ansioso. Não é à toa que é ambíguo. A tecnologia tem um papel fundamental nisso. Tem. E transformador. Super. Vamos aproveitar e falar de tecnologia, então? Vamos. Bora.
Eu acho que existe um contexto de tecnologia importante, que eu acho que é o título dessa nossa segunda parte, que é, no novo mundo, as tecnologias são exponenciais. E aí eu acho que a gente precisa falar de exponencialidade. A gente não pensa exponencialmente. A gente pensa linearmente. Então, vou dar um exemplo. Cada um de vocês que estão assistindo a gente, pensa onde você está agora. Vou pensar onde eu estou aqui. Eu estou aqui num estúdio, dentro que é uma sala de aula, e eu vou dar 30 passos. 30 passos do mesmo tamanho. Então, se eu desse 30 passos, eu estou pensando, eu vou sair, vou abrir a porta, vou sair no corredor e vou chegar até um outro corredor grande que tem ali na frente. Ou seja, a linearidade, ela é previsível para a gente. Toda vez que a gente fala assim, aonde que é tal lugar? Ah, mais ou menos ali, ó, daqui a 1 quilômetro. Você aponta, você é capaz de visualizar, de mentalizar. Muito bem. Quando a gente fala de exponencial é uma coisa que cresce em cima do último crescimento. É diferente. Ela não cresce sobre a base inicial. Né? Os juros simples e juro composto é um bom exemplo disso. Né? Eu vou te emprestar R$100 com juros simples, que é o linear. Então, você me deve 10% de juros. Então, ou seja, os R$100 é 10% de juros no primeiro mês, 10% de juros no segundo mês, 10% de juros no terceiro mês. Então é R$10, R$10, R$10. Muito bem. Porque os juros incidem sobre o 100. Quando a gente pensa em exponencialidade, é diferente. Eu tinha R$100. Você me deve 10%. Ah, legal. Então, a sua dívida agora foi para 110, né? Tá bom. Passou mais um mês, você me deve mais 10%. Então, agora, eu não vou somar R$10. Porque é R$10 em cima dos 110. Aí vai para 121. Aí o próximo mês é o 10% em cima do 121. Aí vai para 130 e tantos. 133, exatamente. Então, qual que é a vantagem da exponencialidade? Né? A exponencialidade ela faz uma curva assim. A gente consegue prevê-la? Não. Dá 30, dê agora, cada um de vocês, 30 passos exponenciais, não mais lineares. Nossa. 30 passos exponenciais. Onde a gente vai parar? Na Lua. Na estratosfera, É intuitivo? Não é intuitivo. Não. Tá. Então, o primeiro grande conceito aqui é a gente compreender que quando a gente fala uma coisa é linear, ela cresce de uma forma que a gente entende mais. Uma coisa exponencial, ela cresce de uma velocidade que a gente não consegue entender. Acho que esse é o grande ponto. Uhum. Por que a gente fala que as tecnologias são exponenciais? Porque a melhora da tecnologia, ela dobra aproximadamente a sua capacidade a cada 18 meses. A cada 18 meses? A cada 18 meses. Então, imagina que essa tela aqui que a gente está vendo fosse um painel solar. Ele captura a energia do Sol e transforma ela em energia elétrica. Muito bem. Essa metragem, essa centimetragem quadrada, ela vai me dar um X de energia. Só que daqui a 18 meses, a capacidade dessa tecnologia vai dobrar, não vai? Sim. Então ela vai me dar o dobro de tecnologia. E daqui a 18 meses? O dobro de tecnologia. Tudo isso por conta da evolução de mentes que pensam e estão trabalhando nesse segmento que é a tecnologia. Exatamente. E agora a gente está trabalhando em nanotecnologia. Sim. O painel solar, ele é um exemplo, né? Talvez alguém no chat vai falar, mas eu trabalho com painel solar, não melhora assim. É só um exemplo. Tá. Ele melhora mais ou menos assim. A gente está usando uma média, né? Uma média. Mas a nossa capacidade de processamento, o chip, por exemplo, ele melhora assim. Essa média, ela sai do chip. Tá. O chip do mesmo tamanho, a cada 18 meses, foi na média, processando o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Então o que acontece? Todas as tecnologias que eu começar a falar a partir de agora, elas dobram a sua capacidade, na média, em 18 meses. E eu estou curioso para saber quais são essas tecnologias, né? Muita coisa de blockchain aí, de Tem coisas cloud. que a gente ouve falar e que a gente precisa começar a se acostumar. Perfeito. A primeira delas é a inteligência artificial. Eu vou gastar 30 segundos para falar um pouco disso, para a gente começar a desmistificar um pouco, embora, né, o professor Adriano Mussa, que vai estar com a gente aqui amanhã, ele seja um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência artificial e educação. Então ele junta muito bem esses dois temas. O que é muito importante para você que está em casa, desmistificar muito esse conceito de inteligência artificial, que é um bicho de 7 cabeças, que vai tomar o seu emprego, que você não tem como dominar. Calma, aqui nós vamos te dar o passo a passo de como você respirar, se situar e aos poucos entender tudo que existe, quais são as cartas na mesa para
Aí, só depois, você entrar numa trilha de conhecimento que pode fazer sentido para aquilo que você quer. Né, Securado? Perfeito. A primeira coisa que eu queria comentar é que a gente fala em inteligência artificial, vem no nosso imaginário, um robô dotado de sentimentos, e um desejo, sentimentos ruins, né, e um desejo de exterminar os seres humanos. Né? Então, essa inteligência artificial não existe. Ela existe nos filmes. E ela vai existir? Não existe nenhuma evidência que ela vai existir. Então, essa é uma boa notícia. Claro. Eu queria que todo mundo entendesse inteligência artificial como uma forma de a gente predizer alguma coisa. E predizer com base em dados. Então, existem diversos aplicativos. Né? Toda vez que a gente pega o nosso celular, a gente tem aqui 10 aplicativos que você mais usa, 3 aplicativos que você mais usa, todos eles têm inteligência artificial. O que eles fazem? Eles escolhem os nossos dados, e quando eles escolhem os dados, eles conseguem entender nosso comportamento e eles conseguem predizer uma coisa que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo super simples. Você abre um editor de texto, às vezes para escrever um e-mail, e você fala assim, oi, ele completa, tudo bem? Mas se você escrever beleza, a hora que você escrever e aí, ele fala, beleza? Ele completa para você. Por quê? Ele está adivinhando? Não, ele está pegando o histórico de mensagens que você já enviou, entendendo qual é a linguagem que você usa e sugerindo para você ganhar tempo na hora de escrever. Simples assim. Simples assim. Ou seja, no fundo, a inteligência artificial é um software de predição. Um aplicativo de entrega de refeições, ele consegue predizer se você vai pedir uma pizza no domingo à noite, porque você já pede pizza domingo à noite durante 30 finais de semana seguidos. É razoável que você vai pedir no próximo, ele te manda um push no celular falando, quer uma pizza? Você fala, caramba, como é que ele sabe que eu quero uma pizza? Não, você treinou ele. Né? Então, toda vez que a gente pensa em inteligência artificial, que é um nome horrível, né? A gente tem que pensar simplesmente num conjunto de softwares que está analisando dados e, com base nisso, tentando fazer predições. A predição ela é baseada nos dados que eu tenho. Claro. Então, essa é a primeira tecnologia que eu queria comentar. Você fala assim, funciona bem, funciona mal? Não importa. Ela vai dobrar a capacidade daqui a 18 meses. Porque ela é exponencial. Isso é legal. E por isso que é muito perigoso. Perigoso no sentido que a gente tem que entender essas tecnologias. Vamos lá. Outras que eu acho super legais que eu queria comentar, está escrito pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês. Esse IoT, que é a Internet das Coisas, né? O Internet of Things em inglês, o Big Data, que é massa de dados, Cloud, que é computação em nuvem, e o blockchain, que não tem uma tradução, fica com blockchain por enquanto. Pensa numa máquina, ou pensa num automóvel, cheio de chip, absolutamente inteiro chipado, ele está cheio de chip, totalmente monitorado. Com muitos chips a gente consegue colher muitos dados. Se esses dados são transmitidos para um Big Data, para um lugar onde eu consigo analisar esses dados, que fica numa nuvem, provavelmente a montadora desse automóvel, da marca do seu automóvel, vai conseguir de forma preditiva, porque os dados dão uma informação preditiva. Eu acho que o seu freio precisa de revisão. Eu acho que você precisa trocar esse cabo. Eu acho que a lanterna vai queimar a lâmpada. Ou seja, ele consegue predizer uma série de coisas. Muito bem. Então, isso aqui não tem volta, tá? Isso aqui já está acontecendo. Tá. Né? Como é que você pode entender o blockchain? O blockchain é como se fosse um cartório. Só que o cartório, é legal no cartório? Alguém gosta de um cartório? Nossa, vou ao cartório. Não. Né? Porque o cartório você vai, tem fila, é processo, carimba, assina. E os cartórios estão se movimentando e estão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais digitalizados. Quando você pensa no blockchain, pensa num grande cartório global em que ele certifica qualquer coisa. Então, ao invés de eu precisar ir no cartório de um país carimbar, o blockchain é uma tecnologia que ele consegue exatamente te dar uma certidão de validade sobre alguma coisa. E ela no Brasil, a médio prazo, tende a terminar com os cartórios? Os cartórios já estão usando blockchain para eles mesmos se reinventarem. Para se validarem, porque estão fora do jogo. E eles têm um poder importante, que é o poder de reconhecer o que é verídico, o que não é verídico, para assim. Mas o que vai acontecer é que eles vão continuar validando, mas vão validar com novas tecnologias. Certo. Tá? Muito bem. Você fala, não, legal, então tem um monte de coisa acontecendo. Isso aqui vai dobrar a capacidade a cada 18 meses? Tá bom. E as pessoas ficam um pouco na dúvida se está acontecendo, se é tendência ou não é. Então, duas coisas. Primeiro, 5G e computação quântica
vão turbinar isso numa velocidade que a gente ainda não conseguiu entender. Por quê? Porque hoje o seu carro está cheio de chip. Ele acumula as informações. Quando você leva ele para revisão, o pessoal da concessionária pluga um notebook para colher aquelas informações e te falar. Com o 5G, automaticamente ele vai estar transmitindo isso para um Big Data dentro de uma nuvem e vai estar processando isso em computação quântica, que é uma computação instantânea. Hoje, quais são os grandes problemas de tudo que a gente está falando? Todo mundo passa por isso, né? O sinalzinho de carregando. Sim. O sinalzinho de carregando pode ser carregando porque não tem fluxo de internet ou carregando porque está processando. Com 5G, daqui a pouco vai ter o 6G, é tudo instantâneo. O 5G que muitas pessoas têm hoje, eventualmente acham que de fato ele está funcionando, ele não funciona, né? Ele não é na velocidade 5G. Ele é um 5G crescente. Ele é a primeira linha do 5G. Tá. E aí você tem um desafio tecnológico de colocar isso. Então, Claro. Só que o tempo vai passar, isso vai acontecer, e claro que devagarinho você vai tornando isso democrático para todo mundo, e você vai tendo grandes extensões como o Brasil. O Brasil é um país continental. Sim. Então, levar o 5G para o Brasil inteiro é muito difícil, requer muito investimento. É completamente diferente, por exemplo, da Coreia, que você tem lá uma internet extremamente rápida e acessível. Num país muito menor, voltado para a tecnologia, etc. Tá. Então, o que eu queria mostrar é que, assim, não sei se isso aqui vai funcionar. Já está funcionando e a hora que o 5G, a computação quântica, for em realidade, e já existe computador quântico, isso vai ser muito mais veloz. Então, assim, vai piorar. Aí você fala, mas aí acabou, né? Não muda mais, né? Não. Coloquei mais duas tendências, metaverso e internet do cérebro. Internet do cérebro? O metaverso todo mundo já ouviu falar, né? Sim. A internet do cérebro é a internet do pensamento. Hoje, quando a gente pega a Siri, a Alexia, e fala, Alexia, põe aí iogurte na minha lista de compras, você precisa verbalizar, né? Porque ela faz pelo comando de voz. Claro. Né? Ela transforma depois aquilo num texto e manda o comando, porque ela, no fundo, escreveu o comando quando você fala para ela. Sim. Esse tipo de comando, ele vai ser feito pelo pensamento. No fundo, você vai fazer assim e o iogurte já está na sua lista. Mas para que isso aconteça... Parece que está longe, não parece? Parece. Vou te mostrar um experimento feito em 2002, há mais de 20 anos atrás, por um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que já fez isso há mais de 20 anos. Ele pegou um macaquinho, ensinou o macaquinho a jogar um joguinho de videogame com joystick. Toda vez que ele conseguia acertar, fazer um golzinho, ele ganhava umas gotinhas de suco de laranja. E aí o macaquinho ficou fissurado no joguinho e no suco de laranja. O que ele fez? Colocaram uma tiara para captar as ondas elétricas que o cérebro gera quando ele pensa, quando ele faz todas as sinapses, os pensamentos. Com essas ondas elétricas captadas, ele colocou um fiozinho e conectou isso direto no joystick. Aí ele segurou o braço do macaco e o macaco ficou jogando, pensando, sem mexer o braço. Isso faz mais de 20 anos. Nossa. Isso já existe. Então, quando a gente olha a transformação digital, eu estou dando exemplos de coisas, tecnologias que a gente ouve falar, não sabe exatamente o que já existem, que vão ser potencializadas por velocidade de transmissão e por velocidade de processamento e que vão permitir ainda outras aplicações que parecem meio malucas. Né? Como parece internet do cérebro parece uma coisa, você fala, não, isso não vai acontecer. Não, já existe. Né? Isso daqui é como a gente vê no dia a dia. Automóveis autônomos, impressoras 3D. Você fala, mas será que vai chegar? Semana passada a Apple acabou de lançar um óculos de realidade aumentada e virtual. Ah, mas o óculos é caro. É claro, ele é caro. Daqui a pouco ele vai ser mais barato. Daqui a pouco ele vai ser mais acessível. Daqui a pouco você tem 1 bilhão de devices desse tipo vendidos. Então essas coisas estão acontecendo. Né? É um fato. É um fato, né? Eu acho que assim, a gente fica 99% a 1 metro do celular. Porque a gente dorme com o celular do nosso lado, a gente vai tomar banho, o celular está do outro lado do box. Ou seja, a gente vive do lado do celular. Então, a gente já vive com essas tecnologias. A gente não se dá conta das tecnologias que tem aqui dentro, de que são várias dessas tecnologias acontecendo para tudo isso funcionar. Então, eu acho que o grande ponto, assim, eu não preciso ser um especialista em tecnologia se eu não trabalho com isso, mas o grande conceito aqui é o conceito do mínimo letramento digital. A gente precisa começar a entender, porque aqui tem muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de relevância para a gente. Ô, seu Curato, eu vou aproveitar que você falou sobre esse letramento digital que a gente precisa ter. Eu vou pegar aqui umas fichas que me deram, inclusive
para falar da transformação que a escola Sampo vem gerando no mercado, né? Por meio do LIT, é a plataforma de educação online da Sampo. Eu só estou com dificuldade, porque eu peguei tanta ficha aqui, que eu estou com a sua apresentação, mas eu vou pegar aqui, que é super legal, inclusive para a galera que está nesse momento. Ah, tá aqui, eu estou procurando, tá vendo como são as novas tecnologias? Tecnologia do cérebro, às vezes. Eu estou aqui com umas fichas da Sampo, eu gostaria de dar um recadinho para você, que é o seguinte, ó. O LIT é a EdTech da Sampo, né? Que é a mais inovadora escola de negócios do Brasil, foi 5 vezes eleita entre as melhores do mundo pelo ranking Financial Times. E o curioso é o seguinte, você que está aqui hoje com a gente, você vai ter uma facilidade só nesses 3 dias de assinar o plano anual ou plano de 2 anos. O que rola? O plano anual, ele te dá uma possibilidade de você garantir um acesso ilimitado a mais de 300 cursos online, trilhas de aprendizagem e aulas ao vivo. Com todas essas trilhas de aprendizagem têm certificação na Sampo. Ou seja, é um primeiro passo para você entender sobre determinado assunto e colocá-los em prática na trilha de vida que você quer seguir. E com o LIT você tem acesso a aulas ao vivo todos os meses. É uma biblioteca online com mais de 8 mil livros, gente. É muita coisa. E você pode ainda baixar e assistir as aulas no celular ou também pelo aplicativo. É mais simples. E aí, hoje, a gente bateu um papo que foi separado. A gente tem que possibilitar uma jornada um pouco mais tranquila para esse pessoal que está participando do Be The Future, porque é uma vontade que o pessoal tem de se capacitar. A ideia é fazer o seguinte, no plano anual, um ano de acesso de R$ 250 por mês sai por R$ 89. E no plano de 2 anos é a mesma coisa, de 250 por R$ 89 por mês, você pode pagar até 12 vezes do cartão de crédito ou no Pix com 5% de desconto. O que é muito legal, por quê? Não é gastar dinheiro, é investimento. Investimento em quem? Em você, no seu futuro. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Você está falando das competências do amanhã e como a gente... Porque aqui, o nosso objetivo no Be The Future é te gerar um senso de entendimento mínimo para saber em que lugar você se situa na sociedade, para que você dê o próximo passo respeitando as suas características e as suas vontades. Né? Não, eu acho demais. Eu acho que o que a gente tem aqui, até agora, é uma mudança de mundo, né? Um conjunto de tecnologias. Uhum. E agora a gente começa a entrar em o que muda no mercado de trabalho. E, no final, a gente vai desaguar em um plano de ação que cada um de nós deveríamos ter para ser relevante. Legal. E aí eu acho que o LIT é super importante, porque o LIT é a forma que a Sampo encontrou de democratizar o acesso a uma educação de altíssima qualidade. Legal. O que a gente faz na Sampo é muito legal. Né? Ano passado a gente teve 14 mil alunos na Sampo. Só que no LIT a gente já teve mais de 300 mil assinantes. Poxa, que legal. Que aprendem 24 horas por dia, na hora que quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, e a gente passa a ser o curador dessas pessoas, ajudando essas pessoas a encontrarem caminhos. E tudo que a gente vai falar aqui de competências do amanhã, do que você precisa aprender, tem no LIT. A gente depois vai mostrar, acho que um pouco desses cursos para valer a pena cada um de vocês saberem qual é a sua jornada individual. Ó, produção de conteúdo de qualidade, gente. Uma curadoria. O que é curadoria? É uma seleção de conteúdos que podem transformar. Por isso a gente está gerando o Be The Future. Esse é o primeiro passo. Bora ser curado. Bora. Bom, agora a gente vai começar a aterrissar e entender como é que esse novo mundo, que trabalha tecnologias exponenciais, ele começa a mudar o trabalho. Tá. Porque quando a gente entender o que mudou no trabalho, a gente sabe como é que a gente se prepara para esse novo trabalho. Perfeito. Tá bom? Então vamos Bora. lá. Vamos começar falando um pouco o seguinte, olha. No novo mundo, a gente tem novos trabalhos e a gente tem uma nova educação. Uhum. Então, a gente tem que mudar um pouco. Se não mudar a educação, a gente vai estar nos trabalhos antigos. Claro. Vamos lá. Eu queria começar falando o seguinte. A gente sempre fala muito de máquina substituir o homem, né? Se substituir os seres humanos. Eu queria mudar um pouco esse panorama. Eu queria que a gente entendesse o seguinte. As tecnologias, elas vão, sim, substituir coisas que a gente faz, mas não nos substituir. Então, existem tarefas, e não o trabalho como um todo, mas tarefas que serão feitas pelas máquinas. Esse aqui é um gráfico, né, que a gente não precisa nem ler em detalhes para mostrar uma previsão do Fórum Econômico Mundial sobre como é que seria uma visão de máquinas fazendo tarefas de humanos em 2018 e 2022. Então, aqui é 2018, aqui é 2022. Tá. Ó, o que é legal? Na parte azulzinha, a gente está vendo que agora em 2022, né, tem mais azulzinho, ou seja, mais máquina, do que tinha em 2018. Perfeito, o gráfico da direita. O gráfico da direita. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que
gradativamente, a gente tem mais máquinas fazendo tarefas. Umas tarefas que eram bem simples, tarefas que a máquina aprendeu a fazer, né? E aí você fala assim, tá bom, então tem uma máquina, que é aquele robô dotado de sentimentos, dentro de uma sala escura, aprendendo a trabalhar. Não é nada disso. Existe um conjunto de softwares predizendo coisas que a gente vai fazer e, portanto, fazendo. Né? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, a gente recebeu uma montanha de e-mails, muitos deles eram spam, e a gente tinha que classificar como spam. Spam. A gente ensinou a máquina a classificar e-mail de spam para a gente. Hoje, quando a gente olha a nossa caixa de e-mail, tem os e-mails que nos interessam, e se a gente for na caixa de spam, tem centenas de e-mails, e não foi a gente que colocou no spam. Quem colocou? A máquina. A máquina. Então a máquina fez uma tarefa que antes a gente fazia. E quando a gente fala máquina, é interessante as pessoas entenderem que é um software. É um software. Né? Programa de computação que faz. É isso aí. É um programa de computação que roda basicamente matemática, estatística, ou seja, coisa que nós humanos criamos. Vamos avançar um pouco mais e entender o seguinte. Tá bom, a máquina está fazendo, né, os softwares estão fazendo algumas tarefas. Tá legal. E quais serão as tarefas que eles estão fazendo? Eu adoro esse gráfico, porque ele ajuda a gente a mostrar um pouco quais são as tarefas que a máquina consegue fazer. Então, vamos ver de perto isso daqui. A gente tem aqui tarefas de alta interação social, tarefas de baixa interação social. Aí a gente tem tarefas repetitivas e a gente tem tarefas criativas. Muito bem. Aonde que as máquinas conseguem trabalhar? A máquina consegue trabalhar em tudo que for baixa interação social, afinal de contas o software não consegue interagir com ninguém, Sim. e tudo que for repetitivo. Então esse quadrante vermelho, que a gente agora explodiu aqui na tela, para vocês verem com mais detalhe e poderem até anotar, é onde está a grande zona de risco. Das pessoas que executam isso aqui. Se você trabalha com baixa interação social e seu trabalho é repetitivo, você sim pode perder o seu emprego por um software, não por uma máquina. Quando a gente fala máquina, não é um robô que vai lá, é um software. É isso mesmo. Então, aqui são os problemas simples que a gente falou. São problemas que a gente domina as variáveis. São problemas que a gente está acostumado, que a gente aprendeu a transformar isso aqui numa equação e falar para um software processar para a gente. Perfeito. Então, vamos lá. A gente está falando de Be the Future. Be the Future é como é que a gente vai ser no futuro. Como é que você vai ser no futuro. Como é que cada um de nós pode ser protagonista do nosso futuro. Então, você fala assim, Securato, eu não entendi nada do que você falou até agora. Então, a partir isso você precisa entender. Tá. O nosso papel é sair da zona vermelha e ir para as duas zonas amarelas ou para a zona verde. Esse é o nosso grande papel. A gente tem que pensar, a partir de agora, como que a gente faz tarefas repetitivas e de baixa interação social, a gente passa para a máquina. Que legal que tem um software que faz isso para mim. E como é que eu vou usar o meu tempo para fazer coisas mais criativas e coisas de maior interação social? E aqui tem uma super oportunidade, porque o trabalho criativo de alta interação social, que é a zona verde, claro que ela é o local de mais desenvolvimento. Claro que ela é o local para as pessoas que estão mais preparadas. Uhum. Mas a alta interação social tem diversos tipos de serviços que exigem. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, né, de ler um exame, eu fui no médico e tirei um raio-x do meu joelho. Esse exame ele pode ser lido por uma máquina. Ele é um trabalho de baixa interação social e é um trabalho repetitivo. Hoje, a inteligência artificial, ela consegue, porque ela analisa dados, ela consegue comparar uma série de raio-x, comparar, e ela está ganhando a curacidade para melhorar esses números. Sim. Você fala assim, não é bom, mas vai dobrar a capacidade nos próximos 8 meses. Tá. Aí uma hora fica bom. Sim. Então, esse é um trabalho que pode ser feito pelas máquinas. Não quer dizer que ele está sendo feito pelas máquinas hoje. Ele pode ser feito pelas máquinas. Mas o enfermeiro? Alta interação social. Alta interação social. Cara, você quer ser atendido por um software? Não. Não. Eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero afeto, eu quero cuidado. Claro. Que só o enfermeiro sabe fazer. Uhum. Porque a gente, né, todo mundo, né, deve ter passado por uma experiência, você está sendo atendido por um enfermeiro e só dele aparecer na sua frente você já se sente melhor. Claro. Você fica mais seguro. Sim. E é isso. Então, isso é repetitivo? É. Sim. Para a gente que está deitado lá fazendo algum exame,
né? Para a gente, é a coisa mais única que aconteceu na nossa vida. Mas para ele já fez 30 atendimentos no dia. Ele fez, exatamente. Então, para ele, é alta interação social e ele tem prazer por isso, né? Isso que é legal. Certo. Grande oportunidade de empregabilidade. Legal. Tá legal? O que é uma coisa de poucas mudanças? São trabalhos de baixa interação social e trabalhos criativos. Então, o trabalho de quem trabalha em agência de publicidade é o trabalho de criação. Claro. Quem trabalha com ensino é o trabalho de professor, quando é aquela parte de pesquisa, é um autor de um livro. Ou seja, são pessoas que criam coisas, mas não necessariamente estão interagindo. É um trabalho mais individual, tem uma capacidade de criação bem alta. Sim. E lógico, grande zona de oportunidades é alta interação social e criatividade. Aqui a gente vai voltar para as grandes competências que a gente precisa desenvolver. Aqui está a complexidade. Perfeito. Aqui está a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade crítica, nossa capacidade de pensar, nossa criatividade. Aí você fala assim, mas eu não sou criativo. Não, todos nós somos criativos. A gente não está falando criativo para você criar a melhor campanha publicitária da história do Brasil e nem tão ponto para você inventar um iPhone. Não estou falando disso em termos de criatividade. A gente está falando simplesmente explorar o que hoje esse novo mundo permite. Fazer coisas diferentes. Legal. E isso é o que abre o caminho para muitas pessoas entenderem que elas podem sim fazer parte do jogo que a gente está propondo aqui hoje. São só as regras básicas para dar empoderamento e fazer com que você entenda que, calma, você não está fora do jogo. Basta só você entender quais são as regras que estão vigorando hoje em dia para você tentar se enquadrar. Dá tempo. Essa é a nossa ideia aqui, né, Securato? É isso aí. Vamos começar a funilar? Vamos? Vamos começar a entender alguns passos importantes. Eu coloquei algumas frases para ajudar a gente a tangibilizar alguns conceitos. Essa é uma frase que eu falo muito sobre aprendizagem ao longo da vida, né? O termo em inglês está super na moda, é lifelong learning, né? Em inglês tudo parece mais bonito, mas na verdade o que a gente está falando é em um mundo não possível de ser previsto, aprender ao longo da vida é a única forma de ser relevante. Legal. Então, o mundo passado, que era um mundo estático, que era um mundo onde eu conseguia entender o que ia acontecer no mundo, porque a década de 1920 foi igual a de 1930, que foi igual a de 1940, que foi igual a de 1960, que foi igual a de 1970. Por mais que tenha muitos movimentos sociais, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu consigo projetar esse mundo. Então, eu posso pegar uma criança e falar, filho, filha, faça isso, porque isso vai garantir o seu futuro. Seja advogado, seja médico, seja engenheiro. Não é isso. É isso. E agora? Agora não. Eu não sei qual é o mundo. Não. A gente não sabe nem quais são as profissões que vão ser criadas. Aprender a aprender. Aquilo que você quiser aprender. Sim. Então, a ideia de aprendizado, o que a gente vai falar de aprendizado ao longo da vida é, no momento em que eu precisar aprender, eu vou aprender. Então, o aprendizado, ele passa a fazer parte da nossa vida. Ele passa a ser uma coisa orgânica. Tem uma analogia que eu gosto muito, a gente passou um pouco desse conceito no vídeo introdutório, que é o conceito de deixar o modo aprender sempre ligado. A gente tem que estar on. É o on learning. Sabe o que eu acho muito interessante quando você fala disso, Securato, e que me gerou uma grande provocação, que talvez tenha dado início a essa parceria que nós estamos estabelecendo aqui no Build the Future, que é quantas pessoas que estão em casa hoje se sentem inseridas num mundo em transformação. Mas é uma falsa sensação de inserção. Sabe por quê? Porque talvez você esteja buscando conhecimento, acumulando conhecimento das mais diversas formas, só que você não sente o resultado por meio desse conhecimento. Vou te dar um exemplo. Você pode talvez ler pra caramba, consumir muito conteúdo de série, só que você não consegue fazer a adaptação disso para a sua realidade. Você não consegue mudar de emprego, você não consegue ter um aumento de salário, você não consegue implementar na sua vida de empreendedor essas novidades, essas inovações que existem. Por quê? Porque talvez seja tema do próximo slide, inclusive, né? Que a gente fala sobre a questão da obesidade do conhecimento. Tem muita gente hoje obesa, e eu gostaria já de aproveitar e te perguntar, Securato, que foi exatamente o tema que você trouxe no meu podcast, que é, existe uma diferença muito grande de conhecimento, de aprendizado, do conceito de competência. Perfeito. Eu acho que essa frase, né, desse filósofo do Byung, que é um filósofo sul-coreano, é muito legal porque ele fala, né, vivemos a era da obesidade do conhecimento. E a gente precisa separar mesmo, né? O que é conhecimento do que é competência. Não é um conceito novo, mas ajuda muito a gente a entender por que existe uma obesidade de conhecimento. Qual o problema de ter conhecimento? O problema é que as pessoas estão se contentando muito em só conhecer as coisas.
Então tem uma analogia legal que é assim, o que é aprender? Né? A gente acha que aprender é quando a gente põe para dentro. Né? Então, eu vou explicar sobre inteligência artificial, você fala, não, entendi, legal. Você desenvolveu conhecimento sobre inteligência artificial. E não aprendizado. Não aprendizado. Então você pôs para dentro. Aprendi um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu consigo até replicar o que você me ensinou sobre inteligência artificial. Mas você consegue ir na sua empresa amanhã cedo e implementar um projeto de inteligência artificial? Não. Então, conhecimento, né, é saber. E quando a gente fala em competência, a gente está falando de conhecimento, de habilidade e de atitude. A gente está falando de saber fazer alguma coisa com aquele conhecimento e de ter condições de ir lá e fazer. Então, o grande ponto para a gente é só conhecimento vai gerar ansiedade para a gente. Porque a gente fica no LinkedIn, a gente fica no Insta, a gente está no YouTube, a gente está vendo podcasts, a gente está lendo livros, a gente está vendo séries. Né? A gente é bombardeado por termos, nomes, tendências. E isso ocupa muito a nossa cabeça. E a gente fica querendo entender de tudo. E a gente passa por essa obesidade de tentar entender tudo. E a gente não consegue. E porque eu acho que esse tentar entender tudo nos dias de hoje, ele faz parte de um processo da gente se sentir pertencendo a algo, né? Que cai um pouco no fear of missing out. Você tem um certo FOMO. Então, poxa, espera um pouquinho. Estão falando agora de ChatGPT. Eu tenho que saber o que é ChatGPT. Só que você, na verdade, tem conhecimento do que é ChatGPT, mas não aprende sobre. Né? Não sabe executar, não tem uma competência que você consiga vincular a essa nova ferramenta. E isso vai povoando. Depois do ChatGPT vem uma outra coisa, vem uma outra coisa, vem outra coisa, e no final das contas as pessoas não sabem executar absolutamente nada. É verdade, é verdade. E aí a gente compra livros sobre os temas, Sim. E às vezes os livros vão se empilhando, a gente não consegue ler, não termina de ler, não dá tempo e a gente se sente sufocado. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante, não é um exemplo verdadeiro, é só um exemplo para ilustrar, para deixar didático, que é assim, eu queria aprender a jogar tênis. E aí eu comecei a ouvir podcast de tênis todos os dias. Tá. Indo para o trabalho, voltando para o trabalho, à noite, comecei a ver séries de tênis, comecei a ver vídeos de tênis, comecei a acompanhar todos os tenistas, né? E, de fato, eu comecei a aprender muito sobre tênis. Mas eu já entrei numa quadra de tênis? Não. Eu já segurei uma raquete de tênis e tentei fazer um saque? Não. Então, o que eu estou tentando mostrar é que se o seu hobby é tênis e você quiser acompanhar tênis, ver tênis, assistir tênis, torcer pelo tênis, é sensacional, maravilhoso. Mas é seu hobby. Ele pode se tornar um outro hobby, também praticar tênis. Ou um dia ele pode se tornar sua profissão, jogar tênis profissionalmente. Mas no nosso mundo do trabalho, no mundo do trabalho corporativo, no mundo que são outros trabalhos, que a gente tem que fazer outras coisas, tem que resolver problemas de outra forma. Quando a gente aprende quando a gente ouve todo dia uma série, um podcast, qualquer coisa sobre inteligência artificial, parece esse exemplo que eu estou falando do tênis, né? Você sabe tudo, você fala todos os nomes. Mas você já entrou na quadra para implementar? É maravilhoso essa analogia do tênis. Por isso que o grande ponto para a gente desse slide, né? Como é que eu resolvo a obesidade do conhecimento? Uma dieta rica em desenvolvimento de competências, que é o reskilling. E com menos, talvez com menos direcionamento a aprender novos temas, porque isso puxa um pouco da nossa atenção, do nosso gerenciamento de tempo e nos torna perfis superficiais daquele tema e não conseguimos aprofundar em outras verticais que podem fazer muito sentido para a gente. Exatamente. A gente precisa desse conhecimento em T, né, que a gente fala, né? Que é ser amplo nos temas, né, que é saber entender a amplitude, falar de diversos temas, só que a gente precisa ser específico. Então, o conhecimento está aqui, a competência está aqui. Tem que verticalizar. O problema é que está todo mundo com um T gigantesco, né? A parte de cima, e ninguém aprofunda. Ninguém aprofunda. Tá? Então, acho que isso é um ponto super importante. Perfeito. Outro tema que eu acho que é relevante, que complementa, é a gente pensar se a gente vai ter que aprender o tempo inteiro, lifelong learning, aprender ao longo da vida, se a gente vai ter que aprender e aí assim, vai ter que desenvolver competência, não é só aprender, a gente vai ter que agora então talvez sentar e aprender a aprender. Aprender a aprender é um negócio super legal. Ninguém me ensinou a aprender na escola. Te ensinaram a aprender a aprender? Ninguém. A gente aprendeu a aprender as coisas na marra, né? Claro. Tentando estudar, tentando aprender,
Porque assim, as pessoas falam assim, mas Securato, você é um cara diferenciado, você gosta de estudar. Não, eu não gosto de estudar. Eu consigo te elencar 150 coisas mais legais do que estudar. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de aprender. Você gosta de aprender. Eu entendi. É diferente. Então, aprender é uma coisa legal. Legal. A gente vai falar, né? O Mussa vai falar, né? Essa frase é dele, eu acho essa frase uma das melhores frases do dia. Né? Nós não seremos substituídos por uma tecnologia, mas sim por aqueles que aprendam a utilizar essas tecnologias. Incrível. A gente não vai ser substituído por uma máquina, a gente vai ser substituído por pessoas que saibam trabalhar melhor com máquina. Com máquina. Então, o verbo aqui, o aprender, eu acho que é o grande detalhe, né? E quando a gente fala de aprender, a gente está falando de ciência de aprendizado. Todo mundo conhece pedagogia, que é para criança, e para adulto tem a andragogia, que é a ciência do aprendizado adulto. O adulto tem técnicas de aprendizado super importantes. O adulto aprende de forma diferente. E no terceiro dia, na quarta-feira, a gente vai dedicar um pedaço grande, não percam, porque a gente vai falar sobre dicas super importantes de como você deveria aprender, para tornar seu aprendizado mais efetivo, para você tornar seu aprendizado mais feliz, para você tornar seu aprendizado muito mais prazeroso, porque você vai conquistar o aprendizado e não simplesmente se dedicar para alguma coisa que não te tira do lugar. E isso gera um senso de pertencimento enorme naquilo que você está fazendo. Sua autoestima melhora, você se sente melhor consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu lado. Muita gente que está aqui hoje talvez se sintam um pouco... Chega aí, Matheus. Aproxima aqui. Quantas pessoas estão aqui hoje e não se sentem menos no ambiente que vocês trabalham? Por conta de não dominarem temas que fazem sentido aqui, e você, muitas vezes, não tem a coragem de levantar a mão e dar a sua ideia, que talvez seja algo genuíno, criativo, autoral. Sabe qual que é o nome disso? Síndrome do impostor. Muitas pessoas têm a síndrome do impostor, ou seja, você se equaliza muito menos, você se coloca numa equação, no ambiente que você está, muito abaixo daquelas pessoas que você convive. E isso, muitas vezes, é uma sabotagem, porque você não tem confiança suficiente. A partir do momento que você percebe que aos poucos você pode direcionar o seu foco para ter um conhecimento genuíno e que faz sentido com a jornada que você escolheu, você passa a melhorar a sua autoestima e ter um posicionamento melhor, não só no seu lado pessoal, mas principalmente no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo. Esse é o nosso objetivo aqui com você hoje. Na quarta-feira tem uma surpresa incrível, né, Securato? Tem bastante coisa. Acho que a gente vai fazer coisas bem legais e amanhã a gente vai